É. Então, boa tarde, gente. Hoje, segunda-feira, 9 de agosto. Então, nós estamos dando início a mais uma roda de conversa, só que essa roda de conversa hoje, ela é para lá de especial, porque nós temos a honra de estar aqui conosco a nossa artista maior, que nós nos orgulhamos profundamente, que é a Yara Tupinambá, né? Então, aqui, Yara, eu trago meus amigos para poder conversar com as pessoas, né? Os conhecidos. E a Yara, gente, eu fiz curso com ela. Então, ela foi minha professora. Eu fiz o curso de História da Arte e vocês não imaginam que depois desse curso nós fizemos uma viagem de arte. Nós fomos para a Espanha só com esse objetivo e esse olhar artístico. Então, vocês não imaginam que riqueza foi essa viagem. Nós vimos de tudo, muito da arte muçulmana e dos museus contemporâneos, então foi uma viagem inesquecível. E nós fomos também, não sei se na ida, na volta, não lembro exatamente quando, mas nós visitamos também Giverny. E vocês vão ver que ela tem um apreço né? Grande, né? Pelo Monet. Né? Então, enfim, então eu fiquei assim, muito grata, muito orgulhosa da Yara ter aceito esse convite de estar aqui para compartilhar conosco 70 anos de experiência, ou seja, o tempo que a Yara é artista é maior do que o tempo que nós temos de vida. Então, isso é uma honra, né, para nós. Então, e ela, assim, tão prestativamente, tão amorosamente, né, abriu-se, né, para poder estar aqui conosco. E aí eu conversei com ela sobre esse momento de transição, que é quando a gente, por muitos anos, trabalha e depois cai numa vala, assim, num abismo, né? Até ver como que nós vamos ocupar novamente essa outra metade da vida, né? Então, ela vai... Só a presença dela, mesmo se não fosse artista, já contribuiria muito. Em sendo artista, né, ela é incalculável a contribuição dela. E também uma outra questão que eu acho importante. Então, até hoje, a Yara trabalha de 6 a 8 horas por dia. Ela está com 89 anos. Né? Então, é uma inspiração. E uma questão muito interessante, muito bonita, e que cada vez mais eu tenho apreciado, são estes artistas que trazem as tradições, as riquezas, a cultura da terra para o grande público. Então, a Yara tem esse olhar, que aí depois ela vai falar para nós e tal, né? Com relação a essa mineiridade, né? Que ela traz a mineiridade e a história, né? Tudo isso aí na história. Uma outra questão que é muito interessante. A Caixa Econômica tem no seu acervo cultural, em Brasília, nada mais que 9 obras da Yara. Eu até escrevi para lá, tentando que eles me mandassem imagem, não deu tempo deles me mandarem imagem. Aí eu sei que eles falaram que passaram para você, né, Yara? Mas eles me deram o nome delas. Moça Mineira e Nenúfares, é isso mesmo? De Monet? Em Nenúfares. Lira 33, Lira 37. Tomás Antônio Gonzaga. Tá, a Lira. São poemas de Tomás Antônio Gonzaga. Ótimo. Campos de Barbacena, um projeto de São João. São João, Mastro de São João. Mastro de São João, Inconfidência,
Os Antepassados e Maria do Vale. Então, veja, né? Então, a Caixa é uma instituição nacional. E dentre os artistas que ela escolheu para ter nas obras no acervo dela, então, e por esse viés forte e que fala da nossa história, está lá a Yara com 9 obras, né? Então, Yara, muito obrigada, sabe, por essa abertura, por essa grandeza de alma de estar aqui conosco essa tarde. Agora é com você, minha querida. E ela está com uma exposição, antes, e eu vou falar no final de novo, no CCBB, ali na Praça da Liberdade, que são 70 anos de experiência dela. E vocês vão ver que essa exposição... E 70 trabalhos. E 70... E vocês vão ver que essa coleção, que ela vai dar uma amostra pequena aqui para nós, para que a gente tenha a oportunidade de ir lá e ver as outras obras, até porque no tamanho original, iluminação de acordo, né? A gente possa... É muito melhor, é uma outra coisa para poder a gente apreciar. E nessa exposição, ela toca num tema muito contemporâneo, que é a questão da natureza, é a questão ambiental, né? E essa também é uma questão que vive visceralmente na alma da Yara. Eu acho que ela vai falar para nós um pouco aí disso. Ok? Vamos lá, Yara? Vamos lá. É com você, minha querida. Eu não sei se é boa tarde ou bom dia, mas, de qualquer forma, muito obrigada pela chance de estar falando com as pessoas. Eu gosto muito desse contato, Vera, porque eu acho que, muitas vezes, a obra fica muito distante do seu público. E esse contato faz com que a gente se aproxime mais e, portanto, seja melhor vista por quem está nos olhando. É isso? Aí, pronto. Agora você ficou grande aqui para nós, ficou melhor. Eu acho que é isso mesmo, porque a gente vê muito do artista na obra. E quanto mais a gente conhece o artista, mais a gente vê isso revelado, né, Yara? A vida está presente ali o tempo todo, né? Exatamente. Então, podemos aqui começar a compartilhar a apresentação, Yara? Pode. Vou ver se eu consigo ampliar. Aí. Muito bem, Yara. Pode. Vou começar da primeira. Posso passar aqui, né? Que é esse tema florestas. Bom, a primeira coisa, eu quero falar da intenção minha ao fazer essa série. Eu pego 4 ecossistemas diferentes, mostrando que a natureza nunca é a mesma, ela tem, em cada lugar ela é diferente, né? Eu vou das florestas até o cultivo dos jardins, portanto, de uma macro presença da natureza até uma micro presença, que é um pequeno jardim, mostrando que cada um de nós pode ter essa participação na vida dentro da natureza, que, no momento, é uma das coisas mais importantes para a conservação do planeta. Se nós não cuidarmos da Terra, nós vamos ficar áridos e, de repente, nós podemos nos transformar no Saara, se começarmos a tirar as florestas e não ter cuidado com essas coisas que pertencem à própria Terra. Então, era isso. Essa é uma série de Samambaia Sul, é do Vale do Tripuí. É uma pequena mata, ela não é uma floresta tão grande, tão impressionante, como a floresta do Vale do Rio Doce.
Então, é uma presença de uma planta que é hoje proibida de pegar, porque as pessoas tiravam para fazer o xaxim, para pôr orquídeas, e com isso estavam destruindo praticamente essa planta, que é muito típica do nosso meio ambiente. Então o xaxim vinha era do caule dela? Era Será do que caule. muito Era do bem. caule. É. Aqui eu acho muito interessante, nessas obras eu vi que aparece, mas eu acho que é uma coisa que a Yara tem uma maestria e que tem outros trabalhos que fica mais ainda relevante, que é a questão da transparência, a capacidade que ela tem de fazer transparência. Vocês estão vendo aqui perto do lado esquerdo, né? Então, olha que entra esses raios de sol aqui, então a gente vê no fundo, né, com uma outra luz, né, Yara? Isso para mim é muito importante, viu, Vera? Bom, aqui nós estamos vendo a Mata do Tripuí. A entrada não é a floresta, é uma mata. Portanto, ela não tem a grandeza e a impressionante majestade de uma floresta. Mas nela você vê duas plantas já coloridas. Isso só pode acontecer numa entrada de mata. Dentro da floresta você não tem cor, é só verde. Verde de todos os tons que você imaginar. Não tem cor dentro da floresta, porque não tem sol. Nunca pensei sobre isso. E você concluiu isso estudando ou observando? Observando, observando. Né? Então, isso está fora da mata, então ainda tem. Mas quando você entra, principalmente na floresta, você não tem mais, é só verde de todas as qualidades que você quiser, mas é só verde. Muito bom. Aqui você está vendo a floresta do Vale do Rio Doce, mas envolta em névoa. Então, o segundo plano, o primeiro plano está... Essas árvores pretas, escuras, elas marcam o primeiro plano, com todas as plantas. Mas lá atrás, você vê que tem muita vegetação, mas a névoa que passa a partir da parte da manhã, ela transforma esse cenário numa coisa meio de sonho, de fantasia, e de névoa mesmo. Você não percebe muito bem onde que começa e onde acaba uma árvore. Não? Só o primeiro plano é que você sente. Uhum. E eu acho interessante a gente observar, estou falando para as meninas aqui, o tom da luz que está nesse quadro, né, Yara? Porque depois vai vir um outro que não é da manhã. É muito claro, que fotografia não dá tanto, né? Mas o amarelo é muito forte. E esses azuis também, eles mostram. E esses azuis mostram mesmo também a transparência do ar, né? Para ter essa claridade. Ótimo. Aqui é o começo da floresta, né? São árvores que você vai encontrar quase todas eretas, quase todas verticais, porque o solo é muito fértil. Então, por isso, você não encontra muita árvore retorcida nem nada, elas são mais todas verticais. A floresta, viu, Vera? É uma reserva que Minas ainda tem da Mata Atlântica. Não existe mais Mata Atlântica em Minas, a não ser aí no Vale do Rio Doce. Ô, Yara, eu acho que, não sei se nessa, mas que seria interessante você compartilhar a sua peripécia para fazer esses estudos. Porque eu fico imaginando, para que as pessoas saibam, né, como que funciona, qual que é o trabalho. Então, eu vou falar um pouco. As pessoas não pensam que tem uma logística disso, é enorme a logística. Primeiro, eu tive a intenção de fazê-lo. Então, no caso da Vale do Rio Doce, eu fui procurar o IEF, que é responsável. Bom, lá eu tive que pedir e me concederam transporte. Depois eu tive que ter alimentação. Eu tive que ter abrigo. Então, eu tive que dormir em abrigos de acampamento.
eu tive que ter guias, porque você não entra numa floresta dessa sem guia, senão você perde, né? Depois eu tive que documentar, não é tanto fotografar quanto desenho. Depois chegar em casa e estudar. Depois fazer estudo e aí que a pessoa custa perceber o tanto que é de esforço. Muita gente fala, não vou fazer isso, eu desisto de tanta burocracia. Mas não tem jeito. Se você quiser fazer uma coisa, você tem que se submeter às regras do jogo. Não é? Então, a regra do jogo, tanto lá quanto na Serra de Cipó, foi essa. Da Serra de Cipó, IBAMA, depois do IBAMA, você fazer essa mesma coisa, ter transporte, ter comida, ter moradia, ter guia, tudo isso, né? Para depois você poder trabalhar. Senão, você não consegue fazer nada. Eu acho muito interessante isso, porque, de princípio, eu acho que a imagem que a gente tem do artista, do pintor, é alguém que está ali diante da tela e que vai trabalhar com o que for surgindo. Nada disso. Né? Nada disso. Mas... Uma documentação, primeiro, uma documentação através do olhar. Eu tive o olho bem treinado para poder captar coisas iguais. Depois, muitos esboços, muitos estudos, muita fotografia e muita revelação aqui do que eu estou fazendo para depois mudar ou acrescentar ou tirar. Então, é muita coisa, viu, Vera? Para você chegar a ter uma tela na frente, há longo caminho por trás disso tudo. Uhum. Ô, Yara, e você acha que é importante aprender desenhar para poder pintar ou não necessariamente? Como é que é? Não. O desenho é fundamental se você quer fazer uma arte figurativa, se você quer ter alguma coisa figurativa. Se você for um abstrato, e eu não acredito muito nisso, sem passar por um bom processo, você, então, tem que conhecer a cor, mas o conhecimento da cor é tão complexo quanto o do desenho, entende? Uhum. Mas, para mim, é fundamental. Não é para isso, não. O desenho, primeira coisa, ele é fundamental porque ele te exige uma concentração. Segunda coisa, ele exercita a sua mão. Então, é outra coisa. Não é? Ele exercício, ele te leva a um cuidado na execução das coisas. Então, te leva a um capricho. Né? Você não faz um desenho de qualquer jeito. Né? O papel tem que estar limpo. Se for usar a borracha tem que estar limpa. Né? Se for nanquim, você tem que ter o instrumental todo preparado, as canetinhas preparadas. Né? Todo é um processo de trabalho muito grande. Eu achei interessante que isso aí que você falou do desenho, essas qualidades necessárias para um bom desenho são qualidades muito importantes para o idoso cultivar. Concentração, né? Concentração, primeira coisa. Habilidade com a mão, que aí você está trabalhando também no cérebro, né? Uhum. E essa limpeza. Então, eu acho que só o processo de tentar exercitar, ele traz benefícios físicos, inclusive. Exatamente. Uhum. Principalmente o desenvolvimento da mão. Uma vez, eu dei um curso para chefes, para agentes penitenciários, né? Dentro da própria penitenciária de mulheres. E uma das coisas que eu achei mais interessante é que veio uma moça com a mão toda encroada. A mão dela era toda virada assim, desse jeito. Ela não trabalhava. Mas ela teve tanta vontade de fazer que ela foi pegando o lápis, foi pegando o lápis, foi pegando. No fim do curso, você acredita que a mão tinha aberto? Olha. Ela abriu, o defeito talvez fosse a angústia, sabe, essa coisa toda. Não está fazendo aquilo, que a mão contraiu toda, com o curso não descontraiu. E no processo de fazer, né, Yara? Ela foi se envolvendo. Foi se envolvendo.
Isso, para mim, foi uma das coisas bonitas que eu fiz, viu? Foi esse curso, que eu dei a eles uma outra dimensão da vida. E essa questão assim, da liberdade, do poder ser livre e fazer, mesmo estando preso. Mesmo estando preso. Eles eram isso. agentes penitenciários, portanto, ficavam o dia inteiro cuidando de presos, né? Os agentes, sim, Yara, e eu acho que é interessante também você falar para a gente como que a gente faz, porque eu acho uma questão muito importante é essa acuidade perceptiva, apurar o olhar. Eu imagino que visitar museus, obras, essas coisas seja um caminho. O que você sugere para a gente fazer para a gente refinar o olhar? Porque a arte tem muito a ver com o olhar, né? Tudo a ver. Primeiro, Vera, você vai ver que só tem 3 posições dos objetos, das coisas dentro do mundo. Primeiro, você está aqui, meu olhar está aqui, eu não vejo nem boca, nem pé, ele está reto. Aqui eu desço, aqui eu tenho outra linha de tensão, que é cá embaixo. Então, eu vou ver a boca, vou ver isso aqui quase subindo o pé quase. E depois eu vou ter lá para cima, que é outro tipo de visão também. Então, dá a pessoa perceber que tudo no mundo tem 3 lugares só. Ou no lugar da linha de horizonte, ou abaixo ou acima. Entendeu? Então, isso é fundamental para a pessoa ver. Né? Essa mesa aqui está abaixo. Se eu tivesse sentado cá embaixo, eu não ia ver o tampo da mesa. Né? Eu estava na linha do horizonte. E se eu estiver aqui em cima, eu tenho outra vista, os pés desaparecem. Olha. Só tem jeito de ver as coisas. E isso é muito importante para tudo na vida. De onde que eu estou olhando, né? Exatamente. E para onde você está olhando? Você está reto, você está para baixo ou você está para cima? Nossa, muito, muito interessante isso. E como que a gente desenvolve isso? É sabendo que as coisas são assim e olhando para elas e tentando identificar de qual maneira que eu estou vendo? Vera, primeiro olhar. E depois, se possível, representar. Mas o olhar é muito definitivo, sabe? É muito importante você saber olhar as coisas, porque através desse olhar é que você vai apreender a vida. Né? Se você chega num lugar e passa en passant e não presta atenção em nada, isso vai se refletir na sua vida. Se você tem uma atenção dedicada, você vai observar muitas coisas que passariam ao léu e que você agora passa a observar. É muito importante. Tanto a fixação quanto a leitura. A leitura também é uma coisa que a pessoa, para ler, ela tem que se fixar o olhar, né? Fixar e ao mesmo tempo, refletir, né? Sobre aquilo. O processo é o mesmo. É interessante, porque aí, e isso aí, que você está trazendo com relação à arte, que você também falou, com relação à vida. Então, se a gente começa a tomar consciência do que a gente está percebendo, nós vamos ter uma vida muito mais rica de fenômenos. Muito mais rica. Muito bom. Ô, Yara, conta para nós, quando que nasceu a artista Yara? Pesquisadores do projeto um cenário caótico. Espera aí que tem alguém com o microfone aberto. Por causa das mudanças climáticas. Então, é um cenário que fica muito ligado, Cris. Eu não sei. No estado de São Paulo, o número de focos queimadas em julho. Espera aí. Gente, por favor, quem tiver com o microfone aberto, fecha, por favor, que a gente está ouvindo no fundo. Está aqui no telão com a gente, né? Isa, boa tarde para você. Conta para a gente os detalhes. Espera aí. Ai, meu Deus. Acho que eu vi aqui. Melhorou? Acho que deu, né? Ok. Então, vamos lá, Yara. Conta para nós quando que nasceu a artista Yara. Olha, desde menina, eu tenho observação muito aguda sobre as coisas. Com 4, 5 anos,
eu tive meu primeiro insight físico com a pintura, que foi a observação de peixinhos vermelhos que nadavam eu me lembro disso, eu com 4 anos, nadavam num tanque, numa casa que nós morávamos, num repuxo. Tinham peixinhos vermelhos. Então, eu me lembro desses peixinhos que, de vira e mexe, vão aparecer dentro da minha pintura. Viu? Depois, naturalmente, toda a vida, desde menina, 7, 8 anos, como toda criança, eu gostava de desenhar. Não é? Depois, sempre desenhando. Depois, quando eu vim para Belo Horizonte, com 17 anos, eu pedi a meu pai que deixasse eu estudar pintura com a freira. Eu fui estudar no Sacré-Cœur. E então eu comecei. Brevemente, a freira chamou meu pai e falou assim: olha, eu não tenho muita coisa para ensinar para essa menina, não. Era melhor o senhor levar ela num professor chamado Guinhar, que fica lá no parque. Aí meu pai me levou para ver a escola. Quando chegou, era aquele miséria horroroso, a escada faltava um degrau, não tinha janela, era só buraco da janela, era nos escombros do Palácio das Artes. Ele tinha começado, ficou parado muitos anos, e ali, então, se instalou a escola, naquele prédio inacabado, né? Pedaços de prédio. E meu pai falou: não, de jeito nenhum, você não vai para esse lugar horrível, não, de jeito nenhum. Eu vim, chorei. Muitos dias, uma tia falou com meu pai: ô filho, deixa a Yara aí, porque aquele lugar é tão horrível que ela vai ficar uma semana e vai voltar. Deixa ela aí. Meu pai foi nessa esperança, então vai. Eu fui e fiquei. Não voltei. Yara, e aí você estava vindo de Montes Claros nessa época? Você Não, veio criança? Não, em Montes Claros eu fiquei até 2 anos. Depois, meu pai era engenheiro, portanto, nós fomos acompanhando a estrada, Barra do Piraí, São João del Rei, Oliveira, Itaúna. Eu, com 17 anos, eu estava em Itaúna. Tá. Uhum. E com esse sobrenome, você tem uma origem indígena. Eu sou tupinambá, pela parte da minha mãe, e de um avô tupinambá que tinha muita cara de índio mesmo. Eu acho que ele era filho de uma índia tupinambá. A história, a família conta de um jeito, outros do outro, mas eu acho que a história foi essa. E quando ela morreu, ele deu aos filhos, eram 3 filhos, o sobrenome da tribo dela, que era Tupinambá. Olha, que lindo. E coincidência, que foi pura coincidência, hoje é dia do indígena. Pois é. E meu nome, Yara Tupinambá, muita gente pensa que é nome fantasia, mas não é, não. É sobrenome de família, uma família grande que tem em Montes Claros, né? Toda Tupinambá. Eu tenho muitos Tupinambás em Belo Horizonte, em Montes Claros. Tudo com Y, viu? Todo Tupinambá que tem Y é parente meu. Muito bem, agora nós vamos ficar atentos. Atento. Muito bom. Então, vamos seguindo. Espera aí, porque não foi. Pode seguir. Vamos lá. O negócio engarranchou aqui, mas vai. Haverá de sair. Jardins de Inhotim. Uhum. Agora é a série de jardins, né? Não, de Inhotim é uma coisa, jardins são outra. Tá. Vamos ver, isso é Inhotim. Bom, aí Inhotim é uma natureza que já foi mexida pelo homem. Então, essa é uma cena que já está toda mexida. Ele, dentro daquela área, que é uma área de preservação ambiental, ele plantou coqueiros, plantou essa planta, teve flores, tudo de cultivo, não é planta natural. Mas lá você vai encontrar cenas que tem a planta natural e a planta plantada. Você tem uma mistura, viu? Inhotim já é uma mistura. Por isso eu falei, primeiro a natureza plena, depois a natureza usada, a natureza mexida, depois o parque são as naturezas usadas e depois a natureza cultivada. Interessantíssimo. E eu, particularmente, achei muito interessante, que eu não sei assim por quê, mas nas outras e nessa aqui, tem um recorte, você traz um elemento e coloca em evidência aqui no centro da tela.
Bom, Vera, mexer com a natureza e alterá-la é a coisa mais difícil que tem. Eu não tenho como alterar, mas eu posso modificá-la colocando recortes. Então, o que é que eu faço? Eu coloco recortes de outro tempo ou de um lugar para outro, do próprio lugar. Por exemplo, na Serra do Cipó, você vai encontrar coisas lá de cima e lá de baixo, todas juntas na mesma tela, como se eu pudesse misturar os locais. Entende? Porque assim eu não altero a natureza, mas eu acrescento a minha criação. Lindo, lindo, né? E essas cores também tão maravilhosas. Aqui, por exemplo, tá vendo? Eu coloco essa bananeira de cacho, que eu acho muito bonita, ela já é cultivada. Ela não é... O bambuzal é nativo, mas a planta que vem à frente não é nativa. Então, eu misturo as duas coisas, tá vendo? Aquilo que é feito daquilo que é nascido. Entendi. Mas a mistura você fez dessa forma ou está lá dessa forma? Não, eu é que fiz. Claro que sou eu que fiz. Eu documento, eu desenho e fotografo. E quando chego em casa, eu tenho o material com o qual eu vou trabalhar. Essa mistura fui eu que fiz, não foi a natureza. Então, aqueles estudos que você faz, que precede, você está vendo essas composições e isso é a maneira que você vai fazer. Tudo isso. Eu já tenho que prever que eu vou fazer essas, que eu já vou chamar interferências. São interferências. Ótimo. Aqui, ó, estou falando né, que ela tem uma amizade muito grande com o Monet, né, Yara? É um artista que eu admiro, maravilhoso, e eu gostaria muito que vocês pudessem perceber a evolução de um artista, que começa fazendo coisas corriqueiras, depois paisagens, depois marinhas, depois ele vai para um lugar chamado Giverny, que é onde ele vai viver os últimos 12 anos de vida. E ali ele constrói os jardins mais fabulosos que tem no mundo. Hoje, Giverny é um lugar de visitação turística, mantida por uma fundação americana, e que é um deslumbramento. Aqui ele fazia muitas mulheres andando nos seus jardins e tudo. Aqui é uma figura com roupa de época, naturalmente, andando no jardim. No primeiro plano, você tem flores do Jardim Normando, porque ele tem 2 jardins lá. Um jardim normando, que é só de flor, é um deslumbramento quando você liga a internet e vê isso, é Giverny. E tem o jardim japonês, que são só águas e salgueiros. É diferente um jardim do outro, mas no mesmo espaço, né? Mas são jardins enormes. E aí também é um outro quadro que seriam as 3 figuras seriam juntas. Mas eu separei em 2 quadros. Eu fiz o primeiro plano com as flores do Jardim Normando, e lá atrás você tem a água, que eu represento, e a ponte japonesa, que é quando você vai para o Jardim Japonês, você atravessa essa pontezinha, que é um lago, ele faz a captação de água e faz, então, um córrego, um riachinho e faz um grande lago. Yara, e esse aqui é um díptico, né? E o que determina para o artista assim, se ele vai fazer um díptico, um tríptico ou uma obra só? Olha, no caso meu, cada quadro tem 1 metro. Para fazer um quadro de 2 metros, ficava difícil para mim transportar, para sair e tal. Então, eu decidi fazer a mesma paisagem dividida em 2 blocos. Né? Isso é que faz com que lá na exposição você vai encontrar floresta dividida em 3 partes, porque é muito comprido, né? 3 metros é muito comprido. Então, eu fazendo em 3 partes, ou 2 partes, cada uma de 1 metro, juntas elas têm uma continuidade, né? Mas é a mesma, muita facilidade de transporte e tudo mais. Tá. E elas podem ser apreciadas e vendidas separadamente?
Pode, de certa forma, pode, mas não é conveniente. Eu não gostaria, entende? Esse quadro é meu, é um quadro que é propriedade, eu não vendo, né? E lá tem também uma floresta do Vale do Rio Doce que inicia o trabalho, que é do Teobaldo Júnior, e que ele também não vende, é dividido em 3 partes, né? Sei. Mas quem tem tríplice ou díplice nunca quer vender. Uhum. Que aí vai ter a cena completa, né? Tem a cena completa. Uhum. E isso aqui tem alguma coisa mais que tinta? Aqui assim, olha. Que tem um relevo, né? Tem. Uhum. Tem. Eu colei, antes da tela, eu colei papel, para que tivesse essa rugosidade, que desse a impressão da água andando, né? Uhum. Ela tem uma rugosidade aí, que significa água. Você vê que até de longe você parece que está água correndo. Isso mesmo. Uhum. Jardins de Iara. Bom, aqui você está na minha casa, aliás, eu estou nesse local que eu estou, né? Tem uma mesa de trabalho, você vai encontrar esses objetos, pincéis, uma planta que está lá dentro, mas que eu ponho de vez em quando, uma figura do Vale do Jequitinhonha, a janela está aberta, agora está fechada, porque está frio. Mas você vê um pedaço do jardim e a entrada da minha casa. Então, são cenas que eu faço do jardim e até das mesas onde eu trabalho, elementos vegetais que provenientes daquele cuidado que eu tenho com eles. Uhum. E os jardins dela, gente, eles são tão bem cuidados, tão verdes, tão exuberantes, né? Esses espatifilos, eles estão, nesse momento, né, Iara? Assim, estão começando a cair. E está vindo com uma força, né, Iara? Mais 10 dias ele está maravilhoso. Por enquanto tem um aberto e as outras estão todas fechadas para abrir. 10 dias para eles estarem em pleno desenvolvimento. Então, tem assim a arte do cuidado. Sim. Quem tem jardim tem que cuidar o tempo todo, que nem planta, né? Tem que cuidar o tempo todo. Não se pode ter o jardim e deixar que a natureza faça o seu trabalho. Você tem que ter trabalho. E eu gosto muito de cuidar dos jardins. Eu mexo muito na terra, mexo muito nas plantas. É por isso que eu nunca usei psiquiatra nem psicólogo, viu? Meu trabalho de jardim me faz calma e me coloca no mundo. É muito interessante isso que você está trazendo. Todo mundo pode ter um pequeno vaso, né? Cuidar dos vasos. Isso é muito importante que você está trazendo, Iara, porque esse seu apreço, esse seu cuidado, jardim, a gente já vê no estudo da gerontologia que a importância de ter algo vivo para o idoso cuidar. Então, muitas instituições em vários países, então, tem idosos que cuidam de passarinho, mas que seja vivo, né? Outras cuidam de vaso, que isso é uma outra qualidade. Eu tenho também um passarinho aqui, aliás, um casal de João de Barro. Ele vem todo dia tomar o café da manhã. Quando eu demoro, ele grita. E ele só come migalhas que eu ponho no pé da mesa. Ele entra pela casa, ele vai lá, come, vai até na porta da cozinha, olha. E ele, quando eu tenho um quadro no chão aqui, ele gosta de ficar olhando. Ele chega perto, olha no ateliê, viu? Ele anda como se fosse o dono da casa. E ele é solto. Ele chega e vai embora. Não, vai embora. Ele chega de manhã, vai comer na hora do almoço. Se ele tem fome, ele vem também. E, às vezes, de tarde também ele vem. Ele anda pela casa toda. É muito engraçado, viu? Me chama João. Como é João de Barro, nós temos Joãozinho. Muito bom. Mas eu cuido dele, porque eu dou comidinha, farinhazinha para ele todo dia. Por isso que ele volta, né? Por isso que ele volta. Aí outra cena de uma mesa que está no jardim, né? São mesas onde eu tenho plantas
que são cuidadas, né? Uma cerâmica de jequitinhonha, lá atrás tem plantas do jardim mesmo, e aqui na frente você tem pequenos vasos que eu cuido. Uhum. Uhum. Aqui eu acho que eu posso ter invertido alguns nomes de parques. Se estiver errado, aí você corrige, por favor. Não, Parque Mangabeiras, das Mangabeiras, é isso mesmo, é na parte de baixo. As pessoas gostam de ir muito lá em cima, porque tem mesinha para sentar, tem pipoca, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Mas lá embaixo é que é realmente glorioso, porque tem a mata, que você pode entrar na mata, e tem esse córrego que deságua e forma um lago lá. Então, é muito bonito esse pedaço do parque, viu? E são coisas assim que eu peguei que quase as pessoas não veem e que eu fui e vi e documentei. Uhum. Aí, o Parque Jacques Cousteau. Quando eu fui lá, o Parque Jacques Cousteau tem duas coisas. Tem lá em cima, que é civilizado, onde tem banquinho para sentar, tem coisa para menino brincar, e uma plantação muito grande dessas bromélias. Agora, lá embaixo é uma mata. Quase ninguém vai lá, porque a mata é mais ou menos... o povo acha agressivo, eu não acho a mata agressiva. E eu entrei, e dentro da mata eu encontrei uma parede grafitada. Eu achei aquilo tão exótico. Ninguém no parque soube me dizer o que foi aquilo. Alguém achou uma parede que não se sabe por quê. Eles iam fazer qualquer coisa e não acabaram fazendo. Então, ficou só uma parede e veio alguém e fez essa grafitagem aqui que eu coloco, né? Toda de pintura. E eu coloco. Então, isso é lá embaixo e lá em cima. Eu coloco as bromélias lá em cima. Eu trabalho muito com isso. Ou longe ou perto. Entende? Uhum. Ou lá em cima e cá embaixo. É a contradição das coisas, né? Eu trabalho com as duas contradições. Teve um psicólogo lá que passou e falou comigo: você trabalha sobre as contradições da vida. Talvez. Porque essas várias perspectivas, né? Do longe e do perto, né? Uhum. Lá em cima, lá embaixo, né? É a mesma contradição. Exatamente. E aí, o que tinha de grafitado lá era uma outra coisa. Eram uns desenhos como se fossem azulejos. Sei. Mas não eram azulejos, está vendo? Uhum. Tem que... Uma parede que estava solta no meio do parque. Ela vira uma inspiração. No meio do mato. No meio do mato. Porque o parque fica mais lá para cima. As pessoas até lá do próprio parque não descem. Sei. Uhum. É uma mata. Uhum. É uma mata. Muito bom. Aqui o Parque Municipal é a nascente das águas que vão alimentar as lagoas. Esse é o Parque Municipal? É o Parque Municipal. Esse eu pus o nome errado. Ó. Uhum. Já não é não. Parque Municipal. Parque Ela Municipal? é uma nascente, que você vê a água nascendo, que vai alimentar as lagoas. Então, ela forma um pequeno lago e dali ela corre para outros lugares. Uhum. Alguém perguntou aí onde que é o Parque Municipal? É isso? O Parque Municipal todo mundo sabe. Avenida Afonso Pena. Afonso Pena, Uhum. É o melhor lugar que tem em Belo Horizonte ainda como parque. E a posição dele, né, muito central. Central. Parque Municipal. Está vendo? É o pessoal que faz esporte, anda de barquinho, né? Essa ilha de Bananeiras que é famosa, porque a pessoa atravessa uma ponte e chega até lá. Então, são cenas do parque. Cenas do parque. Uhum. Uhum. E aqui é o Parque Ecológico, onde fica no Jardim Botânico. E ali você vai encontrar também, além de pessoas que vocês estão vendo, correndo, casalzinho namorado, menina soltando balão, vocês vão encontrar uma pequena construção
onde eles representaram todos os bichos que estão nas paredes das grutas de Lagoa Santa, que são desenhos pré-históricos. Então, eles têm essa representação dos desenhos de Lagoa Santa num pequeno local lá. Eu, então, coloquei isso ali. Que bárbaro. Uhum. Serra do Cipó, como Você dizia também Burle, ficou lá uma temporada, né? mesma coisa. Mesmo sistema, vai pedir lugar, vai pedir comida, vai pedir dormida, vai pedir guia, toda essa coisa, né? Depois, as flores do cipó, variadíssimas, né? Uma condição enorme de florescência, que o Burle Marx falou uma vez que a Serra do Cipó é o jardim de Deus. Tanta florzinha que tem, específica, né? Tanta flor que tem. E que as pessoas, às vezes, não vejam, porque são plantas muito rasteiras, às vezes. E não são plantas, são plantas naturais. Olha, que riqueza. Interessante que elas têm uma característica, assim, essas que a gente está vendo mais assim, de filetinho, né? Abertos filetinhos, assim, né? Essa redondinha, essa complexa. Essa daqui, eu gosto muito dessa, que são uma diversidade enorme de qualidades que ela adquire lá, sabe? Cada hora de um jeito. Uhum. Aí uma flor típica, aliás, duas, né? Uma azul, que só nasce a partir de 960 metros, 980 metros de altitude, e essa amarela. São flores típicas da parte lá de cima. Tá. Que requerem esse tipo de atmosfera, elas não vão dar no baixo. Né? E aqui as veloças gigantes, que são árvores tentaculares, entende? São árvores exóticas, que têm mais de 500 anos, são, portanto, a idade do Brasil. Ela é fechada, o público não vê, porque todo mundo começou a querer tirar um pedaço. Elas não têm folhas. A vegetação delas, de cima, de cabeleira, em vez de folhas, são esses chumaços de plantas, né, que existem lá. Não é uma árvore muito diferente de tudo aquilo que você conhece. Elas são meio tentaculares, está vendo? Eu tenho a impressão até que elas vão andar. Não parece que elas vão pegar uma dessas raizinha e fincar ali mais na frente. Uhum. Mais coisa. Até onde você viu colagem? Essa aqui é o seguinte, gente. As imagens não estão muito boas, que essas pinturas essas são minhas, eu tenho na minha casa, que é da Yara, porque a gente compra a obra de acordo com o poder aquisitivo, né, Yara? Então, eu tirei foto das que eu tenho, mas tem vidro, e é difícil para não dar reflexo. Mas eu queria só mostrar, né, trazer para as meninas verem outras formas. Vera, eu queria só te falar uma coisa, eu gosto dessa forma. Olha, muita gente tem carro de mais de 20 mil reais, mais de 20, você sabe disso. O carro hoje é 40, 50 mil e todo mundo, 80% da população tem carro, não é isso? Agora, se eu falo que um quadro meu custa, um quadro de 1,20 m custa 20 mil reais, a pessoa põe a mão na cabeça e fala, é muito caro. Mas como? Por que um carro pode ser que daqui a 5 anos não valha nada, ele compra por 40 mil reais e não pode comprar uma gravura, por exemplo, que é 2.500, ou comprar um quadro de grande que é 20 mil reais. Você está entendendo? São valores. Valores, né? Gravura bonita. Eu não sabia que você tinha. Ela é muito bonita, essa gravura. Não é? Então, tem... Então, eu acho assim, que as pessoas desconhecem o valor do trabalho de um artista e com a publicidade, elas acham um carro de 20 mil baratíssimo, você sabe disso. Você não tem uma agência, um carro de 20 mil usado. E ele é todo mecanizado, montado, tudo a mesma coisa. Depois você comprou por 20 mil, daqui a 5 anos ele vale
12 mil. Em 10 anos ele vale 3 mil. É, Você sabe disso. é. Uhum. Tanto é que a gente até declara no imposto de renda. É. É, e a outra que eu tenho também é essa aqui, ó. Ah, todas as duas são muito bonitas. Uhum, Gravuras importantes que você tem. uhum. Eu nem tenho mais essa nem a outra, não tem nenhuma delas mais. Eu estou guardando Uma, para você. foi uma série que eu fiz de gravuras, ilustrando com outras imagens também, né? Uhum. Misturando imagens e permitindo que as pessoas pudessem comprar uma coisa mais barata, porque a gravura é mais barata do que um quadro. Então, era isso que eu pretendia, que atingisse as pessoas que falam que não podem comprar uma coisa de R$ 2.000, 2.500, mas compra o carro. Uhum, uhum. É, é exatamente Aí vai isso. falar, o carro é útil. Tá certo. É útil, mas nem tanto às vezes. Entende? Tendo Uber hoje, nem tanto. É. Muito bem. Muito maravilhoso, né, Yara? Obrigada, viu? É. E aí, meninas, o que que vocês querem saber da Yara? Perguntem para ela, que ela tem esse coração largo, né, para poder compartilhar. Enfim. Eu quero fazer uma pergunta. Posso te chamar de você, né, Yara? Claro. Naquelas primeiras imagens de parque, lá do Vale do Rio Doce, né, ali da reserva do Rio Doce, aquela tela da névoa da manhã, quando você chega nos lugares para fazer um estudo, você já vai com alguma coisa em mente? Não. Porque eu já acampei algum tempo atrás, eu acampei ali. E aquela névoa é o que a gente vê ali de manhã cedo. Assim, eu senti muito presente isso. Não, na verdade, a gente sente mais e fotografa mais com os olhos. Os estudos são quase complementares. A ideia, na verdade, é fotografar com o olhar. A gente é treinado para isso, viu? Então, eu sou treinado para ver e guardar essa memória fotográfica dos locais. É lógico que eu faço pequenos estudos, mas, na verdade, ele não valeria nada se eu não tivesse o olhar atento e não tivesse guardado o olhar. Entendi. Perfeito. Nossa. Então, ainda tem que ter memória boa. Tem que ter. Mas a ideia, é o que você falou, depende da concentração, que está diretamente ligado, né? Totalmente. Totalmente. Você sabe como é que eu fiquei assim? Porque eu era zarolha. E meu pai, coitado, preocupadíssimo com isso, me trazia, nós morávamos no interior, eu vim uma vez por mês no consultório do doutor Guilherme Meirelles, que era o maior oftalmologista do tempo. Aí estava meu olho bom e eu era obrigada a ficar olhando na parede lá, que ele projetava, um velho e a bengala. Eu olhava até conseguir pôr a bengala na mão do velho. Tinha uma gaiola com o passarinho fora, eu tinha que olhar até conseguir pôr o passarinho dentro da gaiola. Então, esse exercício me fez ficar muito observadora, né? Eu tive que ficar ocupando a vida toda para consertar o olho, sem operação. Consertei meu olhar assim. Pois é, mas o que é bárbaro nisso, que eu acho que isso também dá para a gente ampliar para a vida, é que as dificuldades podem ser um ponto de partida, né? Para a gente transformar para alguma coisa muito melhor, muito mais grandiosa. Foi assim que eu aprendi a ficar olhando toda a vida. E não se vitimizar pelo problema, não, né? Claro que não. Não. Eu achava porque eu ficava uma semana com o olho tampado. Né? Ficava uma semana, mas depois eu tirava, via até era outro mês que eu vinha outra vez, punha outra vez outro tampão, e assim fui consertando. Que coisa linda. E aí, meninas, quem mais? Yara, Agora,
Suas obras são encantadoras, principalmente as da natureza. Eu trabalhei durante muito tempo naquele prédio da prefeitura, lá da Afonso Pena 4000, e tem um mural lindíssimo seu lá. Então, todo dia eu olhava para aquele mural e sempre algum detalhe ou outro, né? A gente focava ali e era sempre uma coisa nova. E aí eu me interessei para conhecer um pouquinho mais você, e pesquisei na internet, achei muito interessante sua história, dizendo que o seu primeiro desenho foi na careca do seu avô, não é isso? Foi isso aí. E que você também foi concursada da Caixa. Fui. A Caixa Econômica... Foi economiária um tempo, né? Eu fui... Meu pai não queria jamais... Meu pai era diretor da rede ferroviária e achava que mulher não podia trabalhar, né? Portanto, eu não podia trabalhar. Tinha que ficar em casa aprendendo costura e bordado, etc. E tal. Eu fiz concurso escondido e passei na Caixa como datilógrafa. Eu tinha uma habilidade muito grande. E ali eu fui exercer meu ofício. Meu pai ficou indignado, mas eu falei, eu saio de casa, mas eu agora sou funcionária da Caixa. Bom, então eu acabei indo e tudo mais. E ali eu era muito rápida, eu fazia rapidamente aqueles ofícios, aquelas coisas, e tinha papel e eu desenhava. Eu tinha um chefe, Lúcio Capanema, ele era jovem também, e ele um dia falou assim comigo, Yara, o negócio é o seguinte, você fica desenhando aí, me constrange aí e tudo, eu vou fazer o seguinte, você vai para a última mesa e a hora que você acabar, eu vou te pagar tantos ofícios, tantas coisas, a hora que você acabar, você vai lá e desenha escondido. Assim eu fiz. Eu ia desenhar escondido, mas os funcionários da Caixa perceberam logo isso e teve algumas pessoas que trocavam para mim 5 folhas de papel canson por um desenho. Tem gente da Caixa daquele tempo que me dava folha de papel canson para eu desenhar e eu dava um desenho. Tem funcionário lá que deve ter desenho meu sobrando lá na casa deles. Que pena que eu não fui desse tempo. Pois é. Mas, se possível, Verinha, eu gostaria também que ela falasse um pouco sobre a Fundação. Que atividades, que curso, o que a Fundação oferece hoje. E queria também deixar os parabéns aí, desejar muita saúde para você, Yara, que você continue aí produzindo muitas obras de arte. É um orgulho para nós mineiros ter você aí com a gente. Viu? Muito obrigada. Olha, o Instituto Yara Tupinambá, hoje, ele é voltado para a implantação de ofícios. O que é isso? Eu sempre achei que o trabalho salva. Todo mundo tem que trabalhar. E quando as pessoas ficam sem trabalhar ou sem oportunidade, elas vão para o crime, vão para a bebida, vão para uma série de coisas. Então, nós começamos a ensinar ofícios. A primeira coisa que a gente começou a ensinar foi bordado e costura. Nós fizemos uma associação com o pessoal que tinha ali no centro da cidade, que era uma associação de costureiras, então nós começamos a ensinar costura e bordado. Depois nós passamos a ensinar pedreiro a trabalhar, depois ensinar pedreiro, bombeiro, depois pedreiro, bombeiro e eletricista. Hoje o curso é voltado para N cursos, todos profissionalizantes, de comida, de vestuário, de atividades. Por exemplo, hoje o Instituto está na Vale do Rio Doce, ali em Brumadinho, onde estão 300 tantas casas sendo restauradas pelas próprias pessoas que fizeram o curso de pedreiro, bombeiro, eletricista, pintor. Eles estão trabalhando das próprias casas da comunidade. Entende? Então, o Instituto é voltado totalmente para o trabalho de ofícios. Eu não quero ensinar nada além de ofício, porque eu acho que as pessoas de renda menor elas têm que ter ofício. Não não precisa nada intelectual, não. Hoje, um pedreiro ganha tanto quanto um funcionário, aí, muitas vezes, de uma instituição. Não é? Então, hoje são ofícios que são ensinados. E mudou muito o panorama lá em Brumadinho, viu, com essa coisa.
A arte transforma, né, Yara? Forma. E me parece que não tem muito como quem se envolve com a arte ele também tem esse olhar para o social. Não é? Eu sempre tive isso. Eu acho importante essa contribuição, porque hoje, na verdade, quem trabalha esse tempo todo é o Theo, viu? Eu faço mais uma figuração, mas a instituição hoje é dirigida por ele, e ele que batalha a formação dos cursos, porque é muito complexa, tem que ter muita exigência de quem financia para fazer o curso também. Não é fácil, não, mas nós temos feito isso esse ano todo, diretamente 1 ano e meio com a Vale, né? Fazendo a construção e arrumando as próprias casas, desde a construção até a pintura da casa. Está sendo tudo ensinado lá. Então, foi um projeto que vocês... Vê se meu raciocínio está correto. Um projeto que vocês fizeram, entregaram para a Vale, né, com esse objetivo de capacitar as pessoas para reconstruir ou construir a partir do que aconteceu lá, e aí a Vale comprou o projeto. Foi. É isso aí. Muito, muito, Então, muito interessante. Feito isso. Sempre fazendo alguma coisa que seja construtiva, né, para a sociedade. Esse olhar, né? O olhar, a sensibilidade e a crítica também do social. A coisa de comida também, em vários locais, já fizemos curso de culinária, né? De outros de fazer bolo, essa coisa toda. E muita gente está com emprego porque foi treinado por nós. Que interessante. Para ter uma outra atividade. Achei muito interessante saber que você trabalhou na Caixa e saber dessa coisa de você trocar, né, os papéis aí e desenhar para o pessoal. Quanto tempo você ficou na Caixa? Eu acho que eu fiquei uns 4 anos, 3 anos, 4 anos, eu acho. Depois eu fiz concurso para o IPASE, fui para o IPASE. E depois eu fui chamada pela universidade, aí eu já fui para a universidade e fiquei lá até aposentar. Yara, e também, né, um aspecto forte, né, na sua arte é o mural, né? Que a Adriana trouxe lá em Confins, tem um imenso, né? Tem. E eu me lembro quando a gente estava embarcando lá, e você falou, olha a diferença do céu da França. O azul era diferente. Por isso que é bom que você fala, meu Deus, não me reparei que o azul da França era diferente do azul daqui. Yara, e o que você sugere para as pessoas que estão aí nos ouvindo e que assim, queiram experimentar a pintura, primeiramente, talvez como hobby, aproximar dessa arte para poder ver se vai gostar? Por onde começar? Olha, eu acho muito bom a pessoa ter alguns professores que se dedicam a ensinar desenho, viu? Tem alguns professores. O SESI que o Luiz é SESI ou SESC? Ali embaixo, na Padre Marinho, ali para aquele lado. Lá é SESC ali? SESC. O Luiz Chaves tem um curso no SESC muito interessante, de desenho. Então, uma pessoa que eu recomendo, é um ótimo artista, ele muito bom professor, sabe? Então, sempre é necessário o olhar de alguém mais experiente para você começar. Então, o Luiz é uma pessoa que eu recomendo sempre, viu? No SESC, ele dá aula lá. Depois você passa para mim. Depois você passa para mim. Depois pode até passar o telefone dele para você, viu? Tá. Eu achei muito interessante também a questão de fazer... Eu lembro que quando eu fiz o curso de composição com você falou para a gente ir no Mercado Central, mas a questão das pessoas mexerem com as figuras no papel, não é isso? Figuras geométricas assim, não é? Eu fiz várias vezes, isso é um método meu, então, também hoje tem uma moça muito interessante, que é a Fátima Miranda, que ensina pintura, mas a Fátima já é pintura. Eu diria que, para começar, eu desenho.
Tá. Eu de- Muito bem. E aí, meninas, perguntem para a nossa querida e vamos aproveitar a presença dela aqui, ó. E tem que ser rápido, porque hoje eu dei uma entrevista, levou 4 horas e meia. Nossa, outro dia eu vi aí que o Glauco teve aí, né? E eu Mas pensei, até- tá filmando ela. Hoje foi pesado, foram 4 horas. Aham, pois é. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Tá. Então, tá bom. Yara, querida, muito obrigada por essa Obrigada. tarde maravilhosa, sabe? Então, Obrigado. E espero que o seu trabalho, que eu achei super importante, tenha bons resultados. É preciso que as pessoas se despertem para a vida, né? isso. E viver é trabalhar, é gostar das coisas que faz, é procurar novos conhecimentos. Então, isso eu acho que é fundamental para se ser feliz. Muito bem. Então, olha, e você é uma pessoa inspiradora e que faz isso com maestria, não para nunca e está sempre procurando por alguma coisa e desenvolvendo alguma coisa, né? Então, Mesmo. muito obrigada, sabe? Obrigada mesmo. É com vocês, viu? Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigado, viu? Obrigada. Foi maravilhoso. Parabéns, Yara. Como sempre, é muito, muito bom e maravilhoso te ouvir. É uma lição para a gente. Muito Os obrigado. nossos jovens, especialmente. Obrigado, viu? Ok? Obrigada. Então tá. Aham. Então tá, meninas, na semana que vem nós vamos ter um palestrante muito interessante, nós vamos trabalhar com a escultura, esse vai ser meu novo amigo, e a Yara, que me apresentou, eu já conheci por telefone. Quem que é? O Marco, o de Lagoa Santa, Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Marco Aurélio. Então, na casa dela, já passou, já liguei, enfim. Então, eu estou felicíssima com esse trabalho, que tem os amigos e os novos amigos. Não é? Parabéns, Tchau, Verinha. Obrigada, Continue querida. firme. Verinha. Obrigada. Obrigada, Tchau. gente. Foi ótimo. Vamos lá no CCBB, todo mundo. Isso, até final de agosto, no CCBB. Isso. Condição. Tem que ótimo, agendar, muito Verinha. Você sabe que tem que fazer, peraí. Yara, Muito tem bom que fazer mesmo. agendamento? tem. Tem Yara, que ter, Tem, né? mas não vai comigo. Vocês têm que ligar. Pode ter, no meu caso, foi yaratupinambá.org.br e vai aparecer Banco do Brasil. Aí vocês põem o dedinho lá e vai aparecer uma Agende ficha. sua visita. Agende sua visita. Você tem que Ah, falar tá. o nome, o Fazer um dia, cadastro lá fazer um rapidinho. cadastro, o dia e a hora. ótimo. Tá bom. Muito Obrigada. bem, vamos lá prestigiá-la. Se Deus quiser. Viu? Então, tchau. Obrigada, gente. Até segunda. Deixa eu tomar café.